A santa paz de Deus, seja muito bem-vindo ao canal Arca CCB, sou o irmão Marcelo, e hoje estaremos fazendo uma análise de um outro vídeo que foi realizado pelo pastor Martinez, do CACP, ele é o presidente do CACP. A ideia é que a gente possa também colocar os nossos contrapontos em cima deste vídeo. Lembrando que eu fiz, dias atrás aqui, uma live com ele, ao qual nessa live eu fui interrompido 41 vezes, e ali a gente acabava perdendo a nossa linha de raciocínio. Mas tudo bem, ganhando tempo aqui, vamos então ver o que ele tem a dizer. Vamos lá então, gente. Eu estou aqui com alguns prints da conversa que eu tive com o senhor Hélio Bianco. Infelizmente, o Marcelo Silva, lá do canal Arca CCB, ficou de passar para mim os contatos da liderança da organização, mas não passou. Vamos lá então. Então aqui ele já está dizendo que eu fiquei de passar os contatos para ele de alguns irmãos da liderança, ou seja, dos irmãos do Brás, e eu não passei. Bom, primeiro eu não passei esses contatos porque eu estava aqui no WhatsApp esperando ele me pedir esses contatos. E no meu WhatsApp, simplesmente ele agradeceu por mim ter participado da live do canal dele. Simplesmente isso, eu tenho aqui, tranquilamente, tá? Tenho até isso aqui como prova também. Então, infelizmente, ele foi infeliz nessa parte. E outra coisa, nunca se passa o contato de alguém sem você pedir permissão para o dono deste contato. Então, obviamente que eu não iria sair passando contatos dos irmãos de uma forma sem avisar eles, né? Ninguém iria gostar disso, eu mesmo não iria gostar de saber que tem pessoas entrando em contato comigo, mas eu iria perguntar, quem te passou meu contato? Ah, foi o fulano. Poxa, mas o fulano deveria falar comigo primeiro para ver se eu autorizaria dele estar passando o meu contato. Então isso se chama educação. Então ele não veio falar comigo, isso ele recebeu de imediato também esse contato. Eu achei estranho porque ele não me pediu isso pelo WhatsApp. Eu achei muito estranho. Eu falei, será que alguém já passou? E foi o que aconteceu. Alguém muito mal educado passou os contatos dos irmãos do Brás para o Martinez, sem ter perguntado para os irmãos se poderia estar passando. Essa pessoa que fez isso para mim é uma pessoa muito mal educada. Vamos continuar aqui com o que ele tem a falar aqui no vídeo. Eu havia pedido para ele, um irmão da CCB, que já trabalhou na diretoria da organização, tinha os 5 telefones da liderança, os 5 indivíduos que lideram a CCB, então ele mandou para mim. Eu fiz um texto. Vamos para essa observação. Ele disse um irmão da CCB que já trabalhou na administração. Eu nunca trabalhei na administração do Brás. Tenho alguns contatos dos irmãos? Tenho. Mas esses contatos que eu tenho dos irmãos seria para outros assuntos, assuntos internos da congregação, assuntos que edifica. E não ficar pegando um contato para ficar distribuindo para os outros, para ficar metendo um pau na nossa organização. Eu acho isso um absurdo, uma vergonha das pessoas que têm essa postura para fazer isso. Se você tem essa postura para fazer isso, então não entendo por que você ainda faz parte do nosso grupo. Porque eu acredito que não é irmão nosso. Pode ser ex-membro da congregação. Membro, acredito que não faria isso. Vamos dar continuidade aqui no vídeo. Você vai lendo aí do meu lado o texto que eu fiz. Eu fiz um texto, entrei em contato então com o senhor Hélio. Ele disse que não tinha interesse em conversar com o CCP, que ele não tinha interesse em participar de tal live. Aí eu perguntei, tem alguém que responde pela CCB para me dar uma entrevista desse tipo? Aí ele fala, eu sou um dos presidentes, eu faço parte da presidência. Então eu insisto, eu digo que conversei com o Marcelo Silva e que eu gostaria de fazer algumas perguntas. Ele questiona sobre o quê? Então eu respondo que é sobre as polêmicas das redes sociais. Meus irmãos, vocês viram. Ele perguntou para o nosso ancião, Hélio Bianco, se poderia fazer algumas perguntas. Foi aquilo que eu falei na live para ele. Depende do que você quer perguntar.
Aí ele disse, não, é sobre as polêmicas das mídias sociais. Então, seja uma pessoa que não tem compromisso algum com a fé, não tem compromisso algum com a congregação cristã no Brasil, como, por exemplo, os opositores, que sempre vêm falando mal. Então, isso não é polêmica. Falar mal é uma pessoa que não gosta de outra pessoa, vai falar mal. Então, não é ficar criando polêmicas. É claro que cria um monte de mentiras pegando trechos dos nossos vídeos, dos cultos, e ali ficam picotando e criando um monte de coisas, não é mesmo? Então, isso é de uma forma desonesta. Então, percebeu o que ele disse? Ele queria falar de polêmica. Para nós, ouve bem, pastor Martinez, ouve bem agora, tá? Agora você não pode me interromper. Para nós não há polêmicas. A doutrina de Cristo Jesus, que está na congregação cristã no Brasil, ela continua sendo genuína, ela continua sendo de Cristo e não do homem. Entendeu? Tá bem claro isso? Então agora você vem falar para os nossos irmãos que você quer ver essas perguntas polêmicas. Espera aí. O que é falado na congregação é falado internamente para o público que ali está interessado de saber. Internet. Internet para quê, meu querido? Para ficar ali servindo de chacota para esses opositores? Ou para ficar perdendo tempo? Não, os irmãos têm muito o que fazer. Os irmãos têm, e realmente têm muito o que fazer. Os irmãos não têm tempo para ficar na internet dando entrevista, não, meu querido. O que eles fazem? Eles visitam, oram, dão conselhos. Sabe, pastor Martinez, eu te daria um conselho. Visita a congregação cristã e veja o tanto de coisas, um tanto mesmo. Eu já fiz isso. É bom também os nossos irmãos, que às vezes ficam só criticando, começar a ver a tamanha demanda que os irmãos do ministério têm com a igreja. Imagine então o Brás, que ele é a nossa matriz, digamos assim, é a nossa referência mundial na parte administrativa também ali. Então imagine, não tem cabimento você falar dos nossos irmãos e para falar de polêmica. Para nós não há polêmica alguma. Polêmica é para os opositores que não têm compromisso com a verdade. Vamos continuar aqui. Aí, gente, ele dá uma resposta aqui que mostra que, infelizmente, a congregação cristã no Brasil ainda está muito aquém do que ela precisa e deveria ser. Ele diz assim: eu não vejo redes sociais e expedimos, olha o absurdo, e expedimos uma circular para a nossa irmandade não ver também. Há críticas infundadas e insana. Então, ele... Não, eu não ouvi isso. Você está dizendo que nós estamos muito aquém. Aquém do quê? Nossa Senhora deixou claro para a gente não ficar em redes sociais ou mídias sociais dando ouvido para calúnias, porque isso não edifica. Que nós continuemos na mesma fé, na guia do Espírito Santo, buscando acultuar a Deus, buscando visitar, buscando orar, buscando louvar, buscando acultuar, que isso sim edifica. O que o povo de Deus vai ficar fazendo naquilo que não edifica? Por que eu vou ficar ouvindo o que não presta? Por que eu vou ficar alimentando o que não presta? Isso só vai trazer malefícios para a minha alma. Então, pastor Martinez, por favor, você falar que está muito aquém, o que está muito aquém é essa sua postura, que eu acho que você deve dar mais atenção para a tua igreja do que ficar querendo se intrometer em assuntos de outras denominações religiosas. Entendeu? Se é campos de ideias, olha, essa doutrina eu acho que está errada. Por que não fala da doutrina? Por que não fala naquilo que nós cremos? Nós cremos na palavra, nossos cultos é totalmente cristocêntrico, iniciamos em nome do Senhor Jesus, tudo louvamos a Deus, vem a palavra de Deus falando conosco que é a sua revelação. 1 Coríntios 14, 26, se eu não me engano, fala de todas essas partes, a congregação está neste molde, está neste modelo. Por que não fala? Por que não fala dos nossos pontos de doutrinas? Ah, eu já sei por quê. Porque está na palavra de Deus e a palavra de Deus é infalível.
Eu entendi, mas não dá, pastor Martinez, não dá para a gente ficar dando atenção dessa maneira, nessa conduta, que infelizmente está sendo uma conduta muito infeliz. Está mais preocupado com a congregação do que com a sua própria igreja, né? Que cultua Natal, ainda para variar. Vamos continuar aqui. Está dizendo que as críticas são infundadas, insanas, e que ele agradece, mas não quer participar. Quer dizer, o jeito para resolver o problema é proibindo a Irmandade de ler as mídias sociais, as redes sociais. Algo similar. Meus irmãos, vocês estão vendo aqui a tendenciosidade. Ele diz que a congregação cristã no Brasil está proibindo a Irmandade de ler as mídias sociais. Não. Eles aconselharam, é um conselho. Ninguém proíbe nada a ninguém. Ninguém fica ali, ó, batendo na porta, dizendo você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. O que eles aconselham é aquilo que é bom para o lado espiritual. Como, por exemplo, já vi irmãos aconselhando para não ficar vendo esses canais sensacionalistas de crimes, que mata, que rouba, que não sei o quê, porque isso não edifica, realmente não edifica. Mas para a gente ser sábio de ouvir notícias que nos alertam, olha, a região tal está muito violento, é diferente. Está entendendo? A congregação cristã não proíbe isso. Infelizmente, é uma calúnia da vossa parte. Você está tentando ludibriar um foco. Nosso ancião Hélio Bianco, ele focou apenas nas críticas das mídias sociais, que orientam a nossa irmandade não ficar absorvendo o que não edifica. E você está acusando, dizendo que o nosso ministério está proibindo a nossa irmandade de ter acesso a mídias sociais. É uma falácia sua, infelizmente. Continuando. Há um regime militar, né, uma ditadura que é contra a democracia, e também algo similar ao que fazem, por exemplo, as testemunhas de Jeová com a sua membresia, que proíbe os indivíduos que frequentam ali de ler outra literatura teológica. Então, Pastor Flávio, perdoe que eu tive um probleminha aqui com o meu áudio. Você está sendo muito infeliz nessas acusações. Porque a minha sogra, ela é 20 anos das Testemunhas de Jeová e eu conheço muito bem essa denominação também. Por mais que também eu não concorde com a doutrina deles, tá? Mas não é isso que você está dizendo dessa maneira, não, tá bom? Infelizmente, mais uma calúnia. Não é dessa maneira. O que lá eles orientam, da mesma forma como a congregação cristã orienta, não ficar absorvendo calúnias, ataques e mais ataques. Obviamente que eles têm a forma deles conduzir, como na congregação cristã no Brasil, tem a sua forma de orientar e aconselhar o povo. São conselhos e não obrigação. Porque se fosse assim, a minha cunhada, que também é testemunha de Jeová, ela não ficaria em redes sociais ou mídias sociais. Então, infelizmente, eu acho que você está acusando de uma forma excessiva com calúnias. E isso não pega bem para você, para sua pessoa, por ter uma posição de exemplo, principalmente para a sua igreja. Isso está pegando muito mal para a sua pessoa. infelizmente, o caminho que o senhor Hélio Bianco e a congregação está pegando é o caminho mais difícil, mais longo, porque o jeito de resolver críticas infundadas, insanas, é com respostas hábeis, inteligentes e factuais. É assim que se resolve críticas infundadas e insanas. Mas Ele disse que se resolve críticas infundadas insanas no YouTube. É isso que ele quis dizer, em outras palavras. Aí os irmãos têm que ir lá no YouTube, entendeu? E ficar falando para aqueles que criticaram. Só que ele não entende que a grande maioria que faz essas críticas são pessoas que não têm compromisso com a congregação, que querem ter fama, que abrem uns canaizinhos aí no YouTube, até para ganhar dinheiro. Já tem pessoas que faz vídeos manhã, tarde e noite, não trabalha mais, entendeu? Que vive disso, que sabe que a congregação cristã no Brasil é uma igreja de grande expressão, mas ela é uma igreja de grande expressão no louvor, no glória.
Por isso que nós sempre fomos conhecidos como o povo do glória. Temos a maior orquestra do mundo. Não estou falando isso para se gloriar, para dizer que somos melhores que alguém, jamais. Mas estou falando isso para dizer que lá sempre há crescimento. Lá cresce, lá não fica parado no tempo. Então, assim, pastor Martinez, ouve mais uma vez de coração o conselho que eu dou para a vossa pessoa. Esse vídeo vai estar gravado, eu tenho certeza que vai chegar até a sua pessoa. Cuida da sua igreja, procura realmente a fazer com que haja um crescimento da tua igreja. Tá, meu querido? Para que você não fique ganhando tempo na internet e ficando ali iludindo, como também agradando meia dúzia de opostos que querem ouvir o que quer. E você está fazendo esse papel, entendeu? É com todo respeito, é como aquele bobo da corte, que tem que agradar naquilo em que o telespectador quer ouvir. Então, infelizmente, não faça isso. Não faça. Infelizmente, eu tenho que falar isso para você. Tá ficando feio. Tá? Parece que é mais um fanático da CCB. Você precisa saber da CCB. Eu não vou também aqui falar o que já me falaram. Tem irmãos aí de São José do Rio Preto que te conhecem muito bem. Tá entendendo, meu querido? Então, assim, cuida da tua igreja. Lá tem um povo honesto, sincero. Eu sei que tenho a certeza disso. Pessoas de boa índole, eu tenho a certeza disso, que tem também. Então, você tem que cuidar deste rebanho que está lá. E não ficar perdendo o seu tempo querendo falar mal da congregação cristã no Brasil, porque a sua imagem conosco está cada vez pior. Não está melhor. Está entendendo? Porque você sim está falando coisas infundadas e está atacando o nosso ministério, dizendo que eles proíbem nós de tudo. Está dizendo que lá tem ditadura. Olha que absurdo, dizendo que tem ditadura. Não, tem posições e respeito daquelas posições. Se não tiver hierarquia, se não tiver posições, vira bagunça. Se você pegar uma empresa onde todo mundo manda, onde todo mundo ordena, onde todo mundo mandar no sentido de organizar, orientar, entendeu? Vira bagunça. Se todo mundo for gerente, vira bagunça. Está entendendo, meu querido? Isso é bíblico, porque se não fosse, Paulo não pedia para que se levantasse presbíteros, diáconos. Então veja que é cada um na sua posição com a sua demanda. Então, por favor, tá demais. Eu vou tentar aqui continuar ouvindo o que você tem a dizer, mas nessa análise que eu já estou fazendo aqui, juntamente com os meus irmãos e irmãs, é uma fala muito infeliz da vossa parte. Claro que vai ter opositores fazendo comentários aqui no canal, falando bobagens, besteiras, entendeu? Como vem falando de teologia sistemática aí direto, tentando explicar, mas não consegue entender as diferenças da sistematização teológica que existe em cada uma das religiões. Mas não sei, vamos ouvir aqui, vamos ver. Mas parece que o senhor Hélio Bianco e a direção toda da CCB pegou um outro caminho, e é o caminho da ditadura, é o caminho da imposição, é o caminho da heresia. Isso é uma das características de um movimento sectário. Olha só, ele falou que por nosso ancião não querer, né, fazer entrevista no YouTube, porque realmente ele tem muito, mas muito o que fazer, é ditador. Olha só que acusação grave. Pastor Martinez, isso é muito grave. Você está falando que o nosso ministério, no contexto geral, todos eles ali, a administração em geral, são ditadores, entendeu? Você está falando que isso é uma característica de uma seita. Então é engraçado, Jesus Cristo, ele era então um sectário, né, que todos chamavam ele. Vê se ele ficava dando explicações para fariseus, para zombadores, outros, enfim. Claro que não, é perca de tempo. O Senhor Jesus, ele sempre falava da salvação, da vida eterna para os interessados. Às vezes eles repreendiam sim, é o que nós estamos fazendo aqui no canal Arca CCB, repreendendo todos esses opositores que só vêm falar besteira, só papagaiada. Infelizmente, o senhor também está incluído nessa parte, neste grupo, deve ser farinha do mesmo saco, porque está acusando nós de seita. Mas o senhor outro dia me convidou para cultuar o Natal.
aí tentou contornar tal, e ainda eu disse, né? Porque a minha intenção não era ficar debatendo, batendo boca ali, entendeu? Mas ainda eu disse na live que isso era doutrinas de homens. Aí o senhor tentou contornar, mas lá o senhor ensina a cultuar Natal, sim. Depois o senhor disse de nascimento de Jesus. Jesus, ele nasceu desde o momento em que ele me converteu. Esse é o verdadeiro nascimento de Cristo no meu coração e na minha alma. Agora, não, mas por que é isso, é aquilo, lembrar da ressurreição? Eu lembro do Senhor Jesus todos os dias. Nós lembramos de Cristo Jesus a todo momento, a toda hora. Para Cristo não tem hora, não tem data, não tem dia. Para Cristo, todo segundo da vida é Cristo Jesus na nossa vida. Nós não precisamos escolher uma data para ali lembrar de Cristo Jesus. Não, nós lembramos dele 24 horas. Nós não precisamos criar uma ideologia cheia de marketing para vender livros, para vender camisetas, para vender músicas. Não, nós não precisamos disso, porque nós entendemos que Cristo está em nós, Ele estando em nós, todos os dias devemos lembrar do que Ele fez para nós, do seu sacrifício e do seu amor. Então vai me desculpar, chamar nós de seita e cultuar Natal, nem sei o que dizer, cada um aqui que depois tire a sua conclusão. Eu vou tentar continuar vendo o vídeo aqui, vamos ver. Alienação dos seus membros. Ao invés de ensinar as pessoas, inclusive a Bíblia nos orienta a estarmos preparados para responder acerca daqueles que pedirem a explicação da esperança que é em nós. Então, se alguém pergunta, eu devo estar pronto para dar a resposta. O que a liderança da CCB deveria fazer? Deveria dar treinamento, orientação. Se seus membros, diante das críticas insanas, infundadas, eles tivessem a resposta. Mas o caminho que eles escolheram é outro. Então, assim, infelizmente, irmãos, eu achava que a congregação estava muito mais à frente, quando, na verdade, ele está lá atrás, ainda vivendo no seu mundinho sectário e, digamos assim, sem nenhuma perspectiva de melhorar por enquanto. Pastor Martinez, realmente você tem alguma coisa muito, né, de emoção, eu acho que é de mágoa, contra a congregação cristã no Brasil, né? Primeiro você queria que o nosso ancião, ele desse entrevista no YouTube. Não, o que é feito na congregação é feito para os interessados. Que aqueles que estão interessados de saber da doutrina, de cultuar a Deus, de fazer questionamento, eles vão para os nossos cultos e ali, conversando com um membro da congregação, o irmão vai lhe dar a devida atenção. Eu já vi isso acontecer, não uma, mas diversas vezes no nosso meio. Pessoas que vinham congregar, visitar e depois vinha com seus questionamentos, com as suas perguntas, e ali os irmãos no amor, na paciência, tentavam dar o devido esclarecimento. Mundinho sectário é esse mundinho que você vive, de marketing, e ainda diz que nós somos seita. Bom, não cobramos dízimos, você cobra dízimos, né? 10%, e você sabe muito bem que isso é antibíblico para os cristãos. Cultua Natal. Natal é uma festa pagã. E para você parece que não tem problema nenhum e colocou a desculpa que é ainda para piorar, que é o nascimento de Jesus. Jesus nasceu na congregação em cada um de nós quando ele fez a obra salvífica conosco, tá? E você vem com esses ataques infelizes. Mais uma vez eu te dou um conselho aqui, para que você possa parar de querer alimentar o clube do Bolinha, o clube dos opositores, escarnecedores, aqueles que só ficam de sarcasmo, só de piadinhas e zombaria. Isso é antibíblico e demoníaco. A pessoa que só vive com essa intenção, ela não tem um compromisso cristão. Enquanto que nós tentamos, na paciência, no amor, firme na doutrina de Cristo, convencer os contradizentes. Então é isso que eu te falo. Então a ideia do canal Arca CCB é convencer eles. Não é apenas ficar debatendo que nós não ganharemos nada com isso, mas que nas nossas respostas com bases bíblicas, naquilo em que nós acreditamos, venha converter vocês. Porque se vocês fossem convertidos, vocês não estariam perdendo tempo todos os dias no YouTube. Eu acho que isso é mais uma necessidade, como você faz. Toda vez você divulga livros,
toda vez você divulga qualquer outro produto, né? Para que isso vire um conhecimento do CACP e não um conhecimento de Cristo Jesus. Infelizmente, eu acho que sectários são vocês que cultuam o Natal e são cobradores de dízimos e que vivem às custas do povo. Infelizmente, né? Então é isso, meu irmão, minha irmã. Está aqui então a nossa análise referente a este vídeo de forma muito infeliz do pastor Martinez, mais uma vez atacando a congregação cristã no Brasil. E está aqui as nossas devidas respostas para ele e para o grupo que assim o apoia. Então, em vez de ficar perdendo tempo falando mal de uma denominação, vai cuidar da tua denominação e faça com que ela cresça. E não deixando ela do jeito que está, com pouquíssimos membros. Se tem poucos membros, é porque eles estão entendendo que lá não está frutificando espiritualmente. Fiquem todos na santa paz de Deus e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.